Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir aqui e agora significado e conteúdo transformacional que vai gerar profundas transformações em seu estado mental, emocional e ainda mais espiritual. Fica conectado para ouvir os milagres de Jesus Cristo realizados no Evangelho que escreveu o evangelista Marcos. Você vai se surpreender com os resultados. Se sente pronto para o mergulho no Evangelho de Marcos, para observar, perceber e sentir os milagres de Cristo Jesus? Vou compartilhar agora a primeira parte. Em Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Motivos decisivos para você vir a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. A Bíblia diz: retirou-se Jesus com seus discípulos matetés para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus matetés, a seus discípulos, que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Rios de Teós, o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12. Motivos decisivos para você que está conectado a esta mensagem. Vir a Cristo Jesus, o Messias. Eu fico imaginando
vou compartilhar à guisa de introdução cinco pontos importantes. Em primeiro lugar, uma conspiração odiosa. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirarem a vida. Marcos capítulo 3, versículo 6. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, está no auge da sua popularidade. Ele, Jesus Cristo, está andando por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Registro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Contudo, ao mesmo tempo, as forças hostis se mancomunam contra ele, Yeshua HaMashiach, para matá-lo. Fariseus e herodianos eram inimigos, mas se unem para perseguir o Filho de Deus, Jesus Cristo. Houve um concubinato espúrio da religião com a política para matar Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, se retira, pois ainda tinha muitas lições a ensinar aos discípulos e ao povo, e ainda mais, não era o seu tempo de morrer. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, uma fuga estratégica. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia. A Bíblia diz, eu acredito. Fique de olho nos milagres de Yeshua HaMashiach, registrados no Evangelho que escreveu o evangelista Marcos. Yeshua HaMashiach não se retirou das multidões necessitadas que o seguiam por toda parte, mas dos inimigos. Esse episódio da perseguição leva Jesus Cristo a romper completamente com a sinagoga judaica. Após o confronto em Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6, Jesus Cristo retira-se do judaísmo oficial simbolizado pela sinagoga e Jesus Cristo volta-se para as pessoas até chegar ao templo em Jerusalém, conduzindo o seu ministério em lares e ao ar livre. Fica de olho no ministério glorioso do Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Você vai ser transformado. No evangelho que escreveu o evangelista Marcos, você vai ver 4 tipos
de retiro de Cristo Jesus. Primeiro, para escapar da perseguição dos seus inimigos. Marcos 3:7. Segundo, para descansar. Marcos 6:31. Terceiro, para orar. Marcos 6:46. Quarto, para ensinar aos seus matetés, aos seus discípulos. Marcos 7:24. Eu fico pensando, há momentos que o confronto não é o melhor caminho. No tempo certo, Jesus Cristo enfrentou esses inimigos e marchou para Jerusalém resolutamente. Eu e você precisamos ter discernimento para saber a hora de retirar e a hora de enfrentar os inimigos. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, uma procura geral. Ao mesmo tempo em que os poderosos rejeitam a Yeshua HaMashiach, ele alcança grande popularidade entre o povo e este o busca por todos os lados. Até mesmo os gentios da Fenícia buscavam Cristo Jesus. Do norte, Tiro e Sidom, gentios. Do sul, Judeia, Jerusalém e Idumeia, descendentes de Esaú, os edomitas. Do leste, além do Jordão, e do oeste, Galileia. Entretanto, alguns homens se tornam endurecidos, até mesmo os demônios se prostram e confessam que Yeshua HaMashiach é o Riós de Teós. Em quarto lugar, uma motivação variada. As motivações da multidão eram variadas. Alguns foram a Jesus Cristo por curiosidade para ver os seus milagres. Outros foram atraídos por interesses imediatos, pão ou cura. Outros ainda foram atraídos para ouvir os seus ensinos, mas não estava disposto a crer no Yeshua HaMashiach. Outros, contudo, foram a Cristo Jesus para ouvir os seus ensinos, serem curados e creem nele. Eu continuo pensando, é verdade incontroversa que nem todos os que vêm para ouvir o Evangelho de Cristo o receberão. Assim como Jesus Cristo subiu imediatamente ao monte e chamou os seus matetés, os seus discípulos, para segui-lo, hoje, na imensa assembleia dos que ouvem a palavra de Deus, o evangelho glorioso do Messias, Yeshua HaMashiach vai chamar aqueles que nele hão de crer para serem salvos e se tornarem pescadores de homens, discípulos de Jesus Cristo. Quero chamar sua atenção
para essa verdade. Em quinto lugar, um testemunho rejeitado. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostavam-se diante dele, exclamavam: Tu és o Rios de Teós. Marcos 3:11. Mas Jesus lhe advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Marcos 3:12. Os demônios demonstraram mais discernimento que os fariseus e herodianos. Aqueles negavam a divindade de Yeshua HaMashiach, enquanto os demônios a proclamavam. Os demônios reconheceram Jesus Cristo e o temeram. Tiago 2:19. Eles conheciam seu poder e sabiam que Yeshua HaMashiach tinha autoridade para expulsá-los. Ironicamente, os demônios compreenderam quem era Jesus Cristo, enquanto o povo não o compreendeu. A natureza dos demônios é mais perspicaz que a razão humana. Jesus Cristo proíbe os demônios de darem testemunho a seu respeito. Jesus Cristo força o silêncio dos demônios para garantir a revelação completa e pura. Jesus Cristo deseja que os homens o conheçam pelo testemunho das Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais pelo testemunho de suas palavras e obras. Jesus Cristo rejeitou o testemunho dos demônios por duas razões. Primeiro, Jesus Cristo não deseja nem necessita que os demônios o credenciem. Segundo, Jesus Cristo não aceita ser desviado do foco de sua missão, de seu ministério. Ao proclamarem sua verdadeira identidade, os demônios procuram fomentar a multidão para que Jesus Cristo ou Yeshua HaMashiach seja tentado a deixar de cumprir o propósito de Deus. Jesus Cristo veio não para ser um líder político ou milagreiro, mas o Redentor da humanidade. A multidão oprimida por Roma esperava um Messias político que viesse quebrar o jugo da escravidão e colocar a nação judaica no topo do governo mundial. O reino de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, é espiritual. O reino de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, começa não com o destronamento dos governos humanos, mas com o destronamento do pecado no coração dos homens. Somente Cristo é chamado nas Escrituras de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero que se lembre disso aqui e agora. Você vai entender esse texto em sua exposição de Marcos 3, versículos 7 a 12,
Fique de olho nos principais significados e conteúdos. O eco das ações de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, atrai os pecadores em grande número. De Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com eles. Marcos 3, versículo 8. Então, recomendou a seus matetés, a seus discípulos, que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Marcos 3:9. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Marcos 3:10. Fique de olho nos milagres de Cristo Jesus registrados no evangelho que escreveu o evangelista Marcos. Muitos benefícios advirão a você. Aquela multidão que veio a Jesus Cristo é um espelho das multidões que se reúnem hoje nos templos. As pessoas vêm porque já ouviram quantas coisas Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, já fez, está fazendo e ainda mais o fará. Quero chamar a sua atenção para 4 fatos. Em primeiro lugar, essas pessoas tinham ouvido testemunhos de alguns que haviam sido curados, transformados. Histórias se multiplicam daqueles que eram cegos e agora viam, daqueles que eram surdos e agora ouviam, daqueles que eram leprosos e agora estão purificados, daqueles que eram paralíticos e agora andavam. Essas pessoas ouviram esses poderosos testemunhos e aceitaram-nos como verdadeiros, legítimos. Um homem paralítico contou como fora curado. Um cego contou como Cristo Jesus tocou em seus olhos. E assim, essas maravilhas foram passando de pessoa para pessoa. Você tem ouvido muitos testemunhos de pessoas que foram libertas, de pessoas que foram salvas e transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você tenha exemplos na sua própria família, bêbados que se tornaram-se sóbrios, viciados que foram libertos, pessoas que viviam uma vida desregrada e que agora vivem uma vida de testemunho irrepreensível, ainda mais de outros sentidos. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, essas pessoas tiraram do que tinham ouvido um argumento de esperança, elpis. Eu fico imaginando, elas pensaram, se Jesus Cristo fez grandes coisas por aquelas pessoas, ele, Jesus Cristo, pode fazer em nossa vida do mesmo sentido. Vamos até ele.
Ele, Jesus Cristo, fez os paralíticos andarem. Ele, Jesus Cristo, fez os cegos verem. Ele, Jesus Cristo, purificou os leprosos. Então, Ele, Jesus Cristo, pode nos curar, libertar e salvar. Esse foi o raciocínio de Bartimeu em Jericó e de muitos outros. Bartimeu, além de cego e mendigo, ouviu falar de quantas coisas Yeshua HaMashiach fazia. Ele aguardou o dia do seu encontro com Jesus Cristo. Bartimeu gritou, insistiu e foi chamado, curado e salvo por Jesus Cristo. Aquelas pessoas foram informadas não apenas dos grandes milagres de Jesus Cristo, mas de que ele, Yeshua HaMashiach, se alegrava em ser misericordioso. Que ele, Jesus Cristo, se deleitava em socorrer, curar, perdoar e salvar as pessoas. Assim, elas vieram a Jesus Cristo por causa da sua fama. Elas ouviram que ele, Jesus Cristo, não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Ele, Jesus Cristo, não condena aquele que já está quebrantado. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, essas pessoas vieram a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, com urgência por causa de seus próprios sofrimentos. Algumas delas estavam cheias de dor e sofrimento. Havia cegos, paralíticos, surdos, gente ferida, sem esperança, sem recurso, sem socorro humano. Eram pessoas aflitas e ansiosas para serem curadas e libertas, sendo convencidas de que seus casos eram semelhantes àqueles que Jesus Cristo já havia atendido. Elas vieram a Jesus Cristo para serem curadas. Eu posso chamar a você que está conectado e ouvindo essa mensagem para vir a Cristo Jesus até que você entenda. Contudo, ninguém virá senão aqueles que sentirem a necessidade de Jesus Cristo. Mas você que está ouvindo essa mensagem precisa dele, de Jesus Cristo, tendo consciência disso ou não. Você tem uma doença moral e crônica que nenhum médico deste mundo pode curar. Essa doença é o pecado. Por mais religioso e moralista que você seja, está contaminado por essa doença mortal. A menos que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o perdoe, o liberte e o salve, você está condenado. Não há nenhuma esperança para você, a não ser que venha a Jesus Cristo. No momento de decisão em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão a você.
Em quarto lugar, essas pessoas vieram a Jesus Cristo não apenas por causa de seus sofrimentos, mas porque sabiam que Jesus Cristo podia curá-las e salvá-las. Você que está ouvindo essa mensagem, venha a Jesus Cristo sem demora. Somente Ele, Jesus Cristo, pode perdoar os seus pecados, preencher o vazio da sua alma e satisfazer os anseios do seu coração. Quero que se lembre disso. Ele, Jesus Cristo, pode tirar o seu coração endurecido e dar-lhe um coração sensível. Ele, Jesus Cristo, pode abrir os seus olhos para que você veja a glória de Teós. Ele, Jesus Cristo, pode tirar você do poço mais profundo em que se encontra. Ele, somente Ele, Jesus Cristo, pode dar a você um novo nome, um novo coração, uma nova mente, uma nova esperança, uma nova vida, a vida eterna. Jesus Cristo já tem transformado vidas que estavam na mesma condição do que a sua. Ele, Jesus Cristo, é o mesmo hoje, ontem, será para sempre. Os braços de Jesus Cristo não estão encolhidos para que não possam salvar, nem os seus ouvidos estão surdos que não possam ouvir o seu clamor. Portanto, venha a Jesus Cristo e toque-o pela fé. Ouça, as necessidades humanas levam as multidões a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Marcos capítulo 3, versículo 8 e 10. De Jerusalém, de Idumeia, da além do Jordão e dos arredores, de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. A Bíblia diz: eu acredito. Aqui e agora vou compartilhar 6 verdades fundamentais quanto a essa questão. Em primeiro lugar, aquelas pessoas não se contentaram apenas em ouvir testemunhos de outros, elas mesmas foram a Jesus Cristo. Eu gostaria que essa fosse a sua realidade. Essas pessoas ouviram as histórias do que Jesus Cristo tinha feito. Elas certamente disseram: essas são as grandes notícias. Fala-nos de novo sobre esses milagres. Mas elas não se contentaram apenas em ficar ouvindo o que Cristo Jesus
havia feito na vida dos outros. Elas mesmas quiseram ter um encontro pessoal com Yeshua HaMashiach. Elas seriam tolas se apenas se contentassem em ouvir os grandes feitos de Jesus Cristo. Os cegos que ouviram que Jesus Cristo abrira os olhos daqueles que estavam nas trevas, desejaram ir a Jesus Cristo. Os paralíticos desejaram ser lançados aos pés de Jesus Cristo. Os leprosos desejaram ser tocados ou purificados por Jesus Cristo. Eu me preocupo pensando que alguns de vocês que estão conectados ouvindo essa mensagem se contentem em apenas ouvir as boas notícias do glorioso Evangelho do Messias, Cristo Jesus. Alguns de vocês se contentam em apenas ir ao templo pensando que isso é o bastante. Não basta você ser um ouvinte regular da palavra de Deus. Não basta você estar todos os domingos, todas as quartas na casa de Deus. Você precisa pessoalmente ter um encontro pessoal e íntimo com Yeshua HaMashiach e Jesus Cristo. Você sabia? Uma pessoa faminta se contentaria em apenas ouvir falar sobre o lugar que tem pão com fartura? Uma pessoa doente se contentaria apenas em ouvir testemunhos de cura enquanto ela perece? Não seja descuidado com a sua própria alma. Não seja apenas um ouvinte. Venha, venha, venha a Jesus Cristo. O tempo urge. Hoje é o dia oportuno. Agora é o tempo da salvação de sua alma. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, aquelas pessoas não esperaram Cristo Jesus ou Yeshua HaMashiach vir até elas. Elas foram a Jesus Cristo. Muitas pessoas usam a ortodoxia reformada de forma equivocada. A visão hipercalvinista matou o ardor evangelístico da igreja. As pessoas pensam: Deus já tem os seus escolhidos, eu não preciso evangelizar. Os eleitos virão, eu não preciso pregar, os eleitos crerão. Eu não preciso me preocupar em salvar minha alma. Se eu for um eleito, jamais vou me perder. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A Bíblia diz que você deve ter pressa. Há um abismo, há um inferno, há um lago de fogo, há uma condenação, há um perigo, há uma morte eterna, há um tempo oportuno. O Evangelho de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, é uma mensagem urgente. Amanhã pode ser tarde para você que está me ouvindo. Hoje é o tempo de Deus para a sua alma.
O Evangelho de Jesus Cristo que você está ouvindo é a voz de Cristo, é a voz de Deus. Venha, venha a Cristo. Eu fico pensando, aquelas pessoas não ficaram esperando até Cristo ir às suas cidades. Elas vieram a Yeshua HaMashiach. Elas tinham pressa. Elas se arrojavam aos pés de Jesus Cristo para o tocar. Consegue imaginar? Em terceiro lugar, aquelas pessoas não pararam nos discípulos de Jesus Cristo. Satanás tenta manter os homens longe de Jesus Cristo, fazendo-os parar nos ministros, evangelistas e outros crentes iminentes. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum concílio, nenhuma doutrina pode salvar você. Só Cristo Jesus salva. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente no nome glorioso do Messias, Jesus Cristo. O ministério dos pregadores não é exaltar a si mesmos, mas proclamar em alta voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, aquelas pessoas, para virem a Cristo Jesus, o Messias, tiveram de deixar seus negócios. Muitas daquelas pessoas tiveram de deixar suas propriedades, suas lavouras, seu gado, seus olivais, suas lojas, para ir a Jesus Cristo. Muitas pessoas deixam de vir a Jesus Cristo por causa do trabalho, do sucesso, do dinheiro, dos negócios e ainda mais de outros sentidos. E eu me pergunto, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Disse Jesus. O jovem rico perdeu a oferta da salvação de sua alma pelo amor ao dinheiro. Outros deixam o banquete da salvação da alma por causa dos bens, do trabalho, do lucro, do sucesso, do casamento, dos amigos e dos prazeres. Que a sua primeira preocupação seja com a salvação de sua alma e não com as coisas que perecem. Coloque a salvação de sua alma em primeiro lugar em sua vida. Muitos benefícios advirão. Em quinto lugar, muitas daquelas pessoas vieram de grandes distâncias para irem a Cristo Jesus, embora rejeitado pelos líderes religiosos e políticos. As multidões vinham de toda a Palestina e ainda mais da Fenícia para serem curadas por Jesus Cristo. Algumas pessoas vieram do sul, Judeia e Jerusalém. Outras vieram do norte, Tiro e Sidom.
outras vieram do leste, da além do Jordão, e outras vieram do oeste, Galileia. Estradas empoeiradas, desertos em rios profundos, não mantiveram aquelas pessoas longe de Jesus Cristo. Nenhuma dificuldade manteve aquelas pessoas longe de Yeshua HaMashiach. Nenhum obstáculo impediu aquelas multidões de virem a Jesus Cristo. Eu lhe pergunto, não deixe que nenhuma dificuldade impeça você de vir a Jesus Cristo. Família, amigos, prazeres, dinheiro, preconceito e outros sentidos. Quero que se lembre disso. Em sexto lugar, aquelas pessoas vieram a Jesus Cristo com todas as suas carências e necessidades. Eu fico pensando, a família humana é uma família carente e necessitada e nós pertencemos a essa família. Elas se lançavam aos pés do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, para tocá-lo. Elas queriam ser curadas e salvas. Imagine se elas pensassem, não, nós só iremos a Jesus quando nossa vida estiver certa. Vamos dar mais um tempo. Se assim fosse, elas não precisariam de Jesus Cristo e Jesus Cristo não seria necessário a elas. Não. Mas deixe o cego vir a Cristo Jesus enquanto é cego. Deixe o paralítico vir a Jesus Cristo mesmo arrastando. Deixe o leproso vir a Jesus Cristo coberto de sua lepra. As pessoas devem vir como estão. Jesus Cristo veio chamar pecadores e não os sãos. Quero que se lembre disso. O médico veio para os doentes. Agora fique atento nas palavras de Jesus Cristo. Os sãos não precisam de médico iatrós, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, amártolos. A Bíblia diz em Marcos 2:17. Coloque a Bíblia em sua mente. Venha como você está, endividado, desonesto, bêbado, drogado, impuro, cheio de pecado, ansiedade, depressão e indigno. É Jesus Cristo quem vai curá-lo, perdoá-lo e salvá-lo. Você não pode fazer nada para a salvação de sua alma. E Jesus Cristo o recebe como você está. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis conosco a verdade, aletheia, e a aletheia vos libertará. Eleuteron. Jesus Cristo diz, eu acredito. Coloque a Bíblia em sua mente. Quer saber como as multidões necessitadas foram tratadas por Jesus Cristo? Marcos capítulo 3, versículo 10
a 12. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Riós de Teós. Marcos 3,11. Mas Jesus lhe advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Marcos capítulo 3, versículo 12. Fique de olho nas palavras de Yeshua HaMashiach, o Messias. Jesus Cristo. Em primeiro lugar, de todos os que vieram a Jesus Cristo, nenhum foi mandado embora. Desde que o mundo começou, nenhum pecador se chegou a Deus, nenhuma alma foi a Cristo Jesus sem ser recebida. Jesus Cristo disse: todo aquele que o Pai me dá, de dom-me, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. João 6,37. Coloque a Bíblia em sua mente. Jesus Cristo jamais quebrou sua promessa. Desafio o céu, a terra e o inferno para levantar uma prova sequer de uma pessoa que tenha vindo a Cristo Jesus com o seu coração quebrantado, que tenha sido rejeitada por Ele. É Ele, Jesus Cristo, mesmo quem convida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Coloque a palavra de Cristo em sua mente. Muitos benefícios advirão. Em segundo lugar, todas as pessoas que vieram a Jesus Cristo foram atendidas por Ele. Os enfermos foram curados por Jesus Cristo. Os possessos foram libertos por Jesus Cristo. Os perdidos foram encontrados por Jesus Cristo. Os que estavam em trevas viram a luz no Messias, Jesus Cristo. Os que estavam aflitos foram consolados por Jesus Cristo. Os que estavam sem esperança receberam uma nova razão para viver em Jesus Cristo. As pessoas vieram a Jesus Cristo não apenas para ouvir os seus ensinos, mas para serem curadas e libertas. Elas se lançaram aos pés de Yeshua HaMashiach, tocaram nele, Jesus Cristo, se derramaram diante dele, Jesus Cristo. Hoje, eu convido você a vir a Jesus Cristo. Só Ele, Jesus Cristo, pode curar, libertar, perdoar e salvar você. Em Mateus capítulo 12, versículos 15 a 21, o texto paralelo afirma que Jesus Cristo não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Jesus Cristo alivia as pessoas do fardo que as oprime. Ele, Jesus Cristo, não esmaga aquele que já está caído. Foi assim
que Jesus Cristo fez com a mulher apanhada em flagrante adultério. Ele, Jesus Cristo, não a apedrejou, antes perdoou-a, restaurando-lhe a dignidade da vida. Fique de olho no ministério de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, cada pessoa tocada, curada e salva por Jesus Cristo era mais uma testemunha dele. Imaginem que estavam no meio daquela multidão 200 pessoas que foram curadas por Jesus Cristo. Eram mais 200 testemunhas de Jesus Cristo a testemunhar o seu poder. O círculo daqueles que eram curados e salvos aumentava. O número daqueles que testemunhavam crescia. Cada nova pessoa curada e salva por Jesus Cristo era uma voz a mais a chamar outras pessoas a virem a Ele. Jesus Cristo, quero que se lembre disso. Hoje, depois de mais de 2.000 anos, e milhões de vidas já foram tocadas, curadas, transformadas e salvas por Jesus Cristo. Você que está ouvindo e conectado não pode desculpar-se. Cada nova vida salva por Jesus Cristo é um forte argumento para você de que Ele, Jesus Cristo, é suficiente para ser o seu Salvador. Há uma nuvem de testemunhas ao seu redor, proclamando para você que Jesus Cristo é o único Salvador, a única esperança para a sua alma. Venha, venha a Ele, Jesus Cristo, agora mesmo. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão a você. Em quarto lugar, Jesus Cristo não apenas cura os enfermos, mas prioriza o ensino. Então, recomendou a seus matetés, a seus discípulos, que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Marcos 3:9. Esse anseio descontrolado por cura, principal ou exclusivamente por cura, Jesus Cristo corrige com sua atitude. Ele, Jesus Cristo, não quer ser apenas um curandeiro, por isso cria espaço para o ensino da verdade. Esse barquinho usado por Jesus Cristo tinha duas finalidades: proteção e maior alcance. Jesus Cristo tem para você palavras de vida eterna que satisfazem sua mente, aquietam o seu coração e lhe darão segurança eterna. Você acredita? Coloque as palavras de Cristo em sua mente, aqui e agora. Em quinto lugar, você precisa vir a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo, aqui e agora. Primeiro, Cristo Jesus convida você. Seu nome é Jesus, que significa Salvador. Você é pecador, mas Ele, Jesus, é o Salvador. Você tem sede, mas Ele, Jesus, é a água da vida. Você tem fome, mas Ele, Jesus, é o pão da vida.
você está perdido, mas ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Você está morto em seus delitos e pecados, mas ele, Jesus Cristo, é a ressurreição e a vida, e ainda mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em segundo lugar, o poder de Jesus Cristo encoraja você a vir a Ele. Cristo Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Os astros obedecem a Cristo Jesus. O vento escuta a voz de Jesus Cristo. As ondas do mar se acalmam diante da palavra de Jesus Cristo. A doença atende a ordem de Jesus Cristo. Os demônios se rendem à autoridade de Jesus Cristo. Os inimigos se prostram diante dos pés de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, tem poder para libertar e salvar você. Portanto, venha a Ele, Jesus Cristo, agora mesmo. Terceiro, o amor de Jesus Cristo encoraja você a vir a Ele. Ele, Jesus Cristo, ama você e se importa com você. Ele, Jesus Cristo, foi à cruz por você. As mãos de Jesus Cristo foram rasgadas. Os pés de Jesus Cristo foram pregados na cruz e ele, Jesus Cristo, foi transpassado no madeiro por amor a você. Ele, Jesus Cristo, ama você com amor eterno. Por isso, venha a Ele, Jesus Cristo, aqui e agora. Quarto, o banquete da salvação de sua alma já está preparado para receber você. Jesus Cristo já fez tudo. A mesa já está preparada. Os céus, a pátria celeste, estão prontos para festejar a sua volta para Cristo Jesus. Os anjos se alegram com a salvação de sua alma. A noiva de Cristo, a igreja, convida você, vem. O Espírito Santo diz a você, vem. Se você tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Consegue fazer isso? Nada neste mundo pode impactar e transformar tanto a sua vida quanto o Evangelho de Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo. Você não pode ficar indiferente ao Evangelho de Jesus Cristo. Os fariseus e os herodianos se posicionaram contra Yeshua HaMashiach, contra Jesus Cristo, para matá-lo. Contudo, ao mesmo tempo, multidões de todos os lados vieram a Jesus Cristo e ele, Jesus Cristo, as recebeu, curou os enfermos e libertou os endemoniados e salvou pessoas. Eu me pergunto, de que lado você está? Você que está conectado e ouvindo essa mensagem, de que lado você está? Do lado daqueles que rejeitam a Cristo Jesus ou do lado daqueles que vêm a Jesus Cristo para serem curados, libertos e salvos? Quero saber sua resposta. No momento de decisão em Yeshua HaMashiach, seu destino é selado,
sua alma é salva e muitos benefícios advirão a você. Só Jesus Cristo salva. Ele, Jesus Cristo, é a única esperança de salvação de sua alma, e digo mais, Ele, Jesus Cristo, é a única solução para a sua vida e sua alma. Quero que pensem nisso aqui e agora.